Essa noite nós vamos continuar estudando um pouquinho da palavra de Deus. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23. Nós vamos continuar estudando sobre o quarto mandamento da lei de Deus, que é o sábado do Senhor. O texto dessa noite, nós vamos ver que Cristo já tinha morrido. Cristo já estava morto e a Bíblia diz que alguém estava ali sendo usado por Deus para que ele tivesse ali o sepultamento digno. Cristo, ele tinha dito as suas últimas palavras. E as últimas palavras de Jesus, uma das últimas palavras de Cristo Jesus foi tetelestai. Está consumado, está pago. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então Jesus, ele disse, tetelestai, está consumado. E aí, meu amigo, ali ele paga de uma vez por todas, todos os nossos pecados. Porque Cristo nunca pecou, mas na cruz do Calvário, a Bíblia disse lá em Isaías 53, versos 5 e 6, que ele carregou as iniquidades de todos nós sobre o seu corpo. Por isso, se eu crer e aceitar essa graça, esse perdão, e confessar os meus pecados, a Bíblia disse que por Cristo não ter pecado e ter carregado os nossos pecados, há perdão. Aqui em Lucas, capítulo 23, a partir do verso 50, vai trazer o relato ali de um homem chamado José, que vai até Pilatos para pedir o corpo de Cristo Jesus, vai enrolar no lençol e vai sepultar em uma sepultura que ninguém ainda tinha sido sepultado. Vamos orar primeiro? Pai querido, o poder está no nome do Senhor Jesus. Ele disse que aqueles que creem em seu nome expulsarão demônios e quando colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O poder, Pai, não está no ser humano, não está nas palavras, mas o poder é no nome do Senhor Jesus Cristo, que Satanás sai, que a doença é expulsa, enfim, Pai, que a obra, que o milagre é feito. E nós nos colocamos na Tua presença agora, pedindo a orientação do Teu Espírito Santo. Mais uma vez, pedimos que Teu Espírito, Pai, me dê cada palavra, cada frase, e que o Senhor confirme essas palavras que vão ser lidas na mente e no coração de cada pessoa que nos acompanha de forma agora online, que está recebendo a mensagem do Senhor. Eu peço a Tua orientação, a Tua bênção sobre nós e sobre cada filho e filha do Senhor que nos acompanha, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, aqui em Lucas, capítulo 23, a partir do verso 50, disse assim, leia comigo. Eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros. Lembre, José era do Sinédrio, o Sinédrio foi quem condenou a Cristo, mas ele não concordava com isso. José era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Olha só, José esperava o reino de Deus. Você também está esperando o reino de Deus? Você crê que Cristo vai voltar a essa terra, vai botar um ponto final no pecado, um ponto final na depressão, um ponto final nas dívidas, na separação? Então, José de Arimateia esperava o reino de Deus. E a palavra de Deus continua dizendo, está escrito, disse assim, no verso seguinte, disse assim, verso 52, tendo procurado Pilatos, então José era um homem importante realmente, tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o no lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto, em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era dia da preparação e começava o sábado. Até aqui nós vamos ler daqui a pouco a sequência do texto, mas aqui é muito importante, porque a Bíblia diz que José, um homem de uma posição assim elevada, ele não concordava com o que as pessoas ali, líderes ali do povo de Deus, em condenar Cristo Jesus. Ele esperava o reino de Deus
e ele agora toma posição. É interessante isso. José não tinha abertamente ainda se declarado seguidor de Cristo. Mas após a morte de Jesus Cristo, o Espírito Santo toca no coração daquele homem e ele diz: eu sou servo do Deus Altíssimo. Amém? Será que eu estou falando para alguém que ainda não se declarou assim de forma pública que é um servo do Deus Altíssimo? Será que eu estou falando para alguém que acompanha esse canal, já viu tantas vezes sermões, temas tão lindos, que tocou o coração e ainda não batizou nas águas, dizendo assim para todas as pessoas que é servo do Deus Altíssimo? Pois Jesus está te chamando também. Espírito Santo, nessa noite me trouxe aqui para te dizer que Cristo te chama. Aceite, batize-se nas águas, diga para todas as pessoas que você também é servo de Deus e depois do batismo, siga o nosso mestre. Então José, ele vai, tira Jesus da cruz, envolve em um lençol e sepulta Jesus em um túmulo ali, numa rocha, que ninguém ainda havia sido sepultado. Era dia da preparação e começava o sábado. Que horas começa o sábado? Talvez para a maioria dos adventistas que nos acompanham, isso é simples. Mas um dia eu me batizei e eu não entendia muito. Eu lembro que eu era empresário e um dia, uma sexta-feira à noite como essa, estava eu lá medindo uma laje e eu dizia para a pessoa ali, para o proprietário daquela obra: olha, eu sou adventista do sétimo dia, eu guardo o sábado, amanhã eu não posso entregar esse material. Já imaginou? Eu achando que estava guardando o sábado, sexta-feira à noite estava trabalhando. Eu estava conhecendo a mensagem e eu não entendi ainda, e pode ser que eu esteja falando para você. Que momento? Quando começa o sábado? A Bíblia aqui disse que era dia da preparação. E começava o sábado. Jesus morreu que dia? A Bíblia diz que Jesus morreu numa sexta-feira, na hora do sacrifício, ali por volta de 3 horas da tarde. Olha que interessante. 3 horas da tarde, Jesus, ele dá o último suspiro, ele, naquele momento, carregou os seus pecados, os meus pecados, ele nos salvou, amém? Então, era sexta-feira, 3 da tarde. E aí, teve todo esse momento, onde José de Arimateia, ele vai lá, tira o corpo de Jesus da cruz, ele enrola no lençol, ele agora sepulta. As mulheres vão acompanhando, vê o local, as mulheres preparam ali o corpo de Jesus para ser sepultado. Enquanto isso, o sol vai se pôr. Era sexta-feira, a Bíblia diz. E, então, na sexta-feira, no pôr do sol, é quando começa o sábado. Toda sexta-feira, quando o sol se põe, o sábado se inicia. Lá em Levítico 23, 32, disse que é de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então, hoje, quando o sol se pôs, iniciou-se o sábado. Amanhã, no pôr do sol, encerra o sábado. Olha que legal. Mas aí a Bíblia continua dizendo, disse assim, está escrito, verso, aqui ainda em Lucas, capítulo 23, verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Aqui tem umas informações importantes. O sábado começa no pôr do sol. Tem gente que disse: que horas, pastor? Que horas começa o sábado? A Bíblia fala que é no pôr do sol. Se o pôr do sol na sua região é 6h30, às 6h30 começa o sábado. Se o pôr do sol na sua região é 5h40, quando na sexta-feira o sol se pôr, ali inicia-se o sábado, ok? Então, e o verso aqui 56 disse assim: e no sábado descansaram segundo o mandamento. Preste atenção que as mulheres, então, após a morte de Cristo, elas guardaram o sábado. É interessante que Jesus, até morto, ele guardou o sábado. Jesus morre na sexta e Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, no domingo. Olha que interessante. Ele descansou durante as horas do sábado, amém? Nessa noite, eu quero continuar estudando a palavra de Deus, porque o poder está na palavra, não é no tom de voz, não é no pregador, enfim, o poder está na palavra.
Lembre-se que Jesus Cristo de Nazaré, na tentação do deserto, ele só disse assim: está escrito. E o diabo foi derrotado pelo poder da palavra de Deus. Tem uma parábola que disse que se as pessoas não crêem em Moisés e nos profetas, nem se um morto viesse pregar. Então, se você que está me acompanhando não crê na palavra, nem se Cristo descesse aqui e falasse contigo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, queridos, ela é uma espada de dois gumes. Ela não volta vazia. Olha o que diz lá em Neemias 13. Aqui o povo tinha voltado do cativeiro. Lembra que Jerusalém foi destruída? Por quê? Porque o povo tinha transgredido o sábado, o povo tinha adorado imagens de escultura e o povo praticava injustiça social. O que é injustiça social, pastor? É a forma que o pastor Fábio vive, é a forma que você vive. Injustiça social é o oposto do que os discípulos viveram lá em Atos após receber o Espírito Santo. Eles compartilhavam tudo e a Bíblia disse que ninguém passava necessidade. Então, injustiça social é quando nós vivemos para nós, tudo para nós. O que Deus queria daquele povo, ele queria que eles guardassem o sábado. Deus queria que esse povo não adorasse outros deuses, imagem, e Deus queria que eles cuidassem do órfão, da viúva. Lembra que Jesus disse assim: estive com fome e me deste de comer, estive nu e vestiste e me vestiste, estive com fome e me deste de comer. Enfim, Cristo Jesus disse que quando nós fazemos as pessoas, é para Ele que nós estamos fazendo. Porém, como eu sou egoísta, eu faço o quê? Eu vivo para mim. Então, Neemias 13, do verso 15 em diante, vai falar como devemos guardar o sábado, do pôr do sol de sexta até o pôr do sol ali do final do dia. Vamos ler a partir do verso 15. Disse assim, naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregava sobre jumentos, como também vinho, uva e figos e toda sorte de cargas que trazia Jerusalém no dia de sábado. Olha só, eles estavam trabalhando no sábado. E protestei contra eles por venderem mantimento nesse dia. Olha só, o verso 15 disse que esse servo de Deus, Neemias, disse para eles não vender no sábado. Por que nós, adventistas do sétimo dia, não compramos no sábado? Não vendemos no sábado? Porque está escrito aqui que não podia vender no dia de sábado. O verso 16 continua dizendo: também habitava em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá. Os filhos de Judá, irmãos, eram os adventistas. Os filhos de Judá em Jerusalém. Então, os filhos de Judá estavam comprando no sábado. Verso 17. Contendi com os nossos nobres de Judá. E eram os pastores, misericórdia. Eram os nobres de Judá. Contendi com os nobres de Judá. Ele disse: que mal é este que fazeis? Profanando o dia de sábado. Nossa! Eles estavam profanando o sábado. Como que eu profano o sábado? Comprando. Um dia eu estava indo para a igreja. E aí, um irmãozinho, sábado de manhã, uma sacolinha de pão, e minha menina novinha, Camille, deveria ter ali, 3 anos. E a Camille disse: papai, aquele ali não é irmão da igreja? Sim, filha. Papai, ele vai com a sacola na mão, papai. Aquele irmão tinha ido comprar o pão sábado de manhã. É profanar o sábado. Lá em Isaías 58, 13 e 14, diz que se você desviar o pé de profanar o sábado do Senhor, olha só. Então, está entendendo? A Bíblia vai se explicando. Se você desviar o pé de profanar o sábado do Senhor, não seguindo os seus caminhos, não falando palavras vãs, nem seguindo a sua vontade, então te deleitareis no Senhor. Olha só. Aí tem uma promessa para quem guarda o sábado. Ele diz que vai sustentar você. Ele vai sustentar a mim, porque a boca do Senhor disse. Isaías 58, 13 e 14. Agora, a palavra de Deus diz que eles estavam profanando o sábado comprando. Verso 18. Acaso não fizeram vossos pais assim? Ou seja, antes deles irem para o cativeiro em Babilônia, que ficaram 70 anos escravos, o pecado deles foi profanar o sábado. E por causa do pecado de profanar o sábado, porque é pecado comprar no sábado, eles foram escravizados.
Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxeram o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis a ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Verso 19 vai dizer o momento que começa o sábado. Dando já a sombra às portas de Jerusalém, ou seja, no pôr do sol da sexta-feira, antes do sábado, ordenei que se fechassem. Mandou fechar as portas de Jerusalém. E determinei que não se abrisse, senão após o sábado, após o pôr do sol do sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Rapaz, que povo insistente, hein? Misericórdia. Verso 21. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez os fizerdes, lançarei a mão sobre vós. Tinha coisa, esse pastor aqui era, hein? Eu vou descer o cascudo, eu vou te pegar. Daí em diante, a Bíblia diz, não tornaram a vir no sábado. E a Bíblia diz mais ainda, também mandei aos levitas que se purificassem. Até os levitas estavam contaminados, os levitas eram os líderes religiosos, eram os pastores. E viesse a guardar as portas para santificar o dia do sábado. Também nisto Deus me deu, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância de tua misericórdia. Muito bem, a gente percebe aqui, nesses 2 textos, que o sábado ele começa no pôr do sol, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Por exemplo, lá em Gênesis vai se repetir a frase, houve tarde de manhã, o primeiro dia. Houve tarde de manhã, segundo dia, houve tarde de manhã, terceiro dia. Toda vez que Deus termina a criação em cada dia da semana, a Bíblia diz essa frase, houve tarde de manhã, o primeiro dia. Quando a Bíblia fala tarde, equivale à parte escura, 12 horas, que é a parte noite. Quando a Bíblia fala manhã, equivale à parte clara, são 12 horas claras. Por exemplo, quando o sol se pôs, começou o período escuro, 12 horas. Amanhã, quando o sol nascer, vai começar a parte clara, 12 horas também. Então, quando a Bíblia diz assim, houve tarde, é 12 horas escura. E manhã é 12 horas clara. A primeira parte do dia é a parte escura. Interessante, desde o início, desde o primeiro dia dessa terra, a Bíblia disse que a primeira parte do dia é a parte escura. Entende? Muito bem. Vamos avançar um pouquinho. O tempo já avança. Vamos lá em Levítico capítulo 23. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Responde aí no chat. Quantos sábados tem na Bíblia? Como assim, pastor Fábio? Quantos sábados tem na Bíblia? Uau, Lerilo! Tremendo, tremendo. Levítico 23. Vamos lá em Levítico. Porque muitos dizem, não, olha aqui, interessante esse texto agora de Levítico. Levítico capítulo 23 fala de 2 sábados. Eu já vou dar a resposta. Esse pastor, hein? Levítico 23 fala que existe 2 sábados. Quais são? Vamos ver na Bíblia? Muito bem. Levítico capítulo 23, a partir do verso 3, fala do 7º dia, o sábado, que é o sábado semanal. Olha que interessante. Leia comigo. Ó. Eu vou falar agora do sábado semanal. Tá bom? Mas depois eu vou falar do sábado cerimonial. Disse assim, ó, Levítico 23, 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado de descanso solene, santa convocação, disse a Bíblia. Nenhuma obra fareis, é sábado de quem? Do Senhor. Esse aqui é o sábado do Senhor, em todas as vossas moradas. A Bíblia fala do sábado do Senhor, e fala do vosso sábado. O sábado do Senhor é o sábado da criação. Ele criou em 6 dias e descansou no 7º dia. Agora, o vosso sábado, sabe qual é? Israel tinha 3 festas. A Páscoa, enfim, tinha 3. E essas festas, elas tinham um significado. Elas apontavam para o Salvador, para a salvação. Elas tinham um significado. Só que essas festas é o seguinte, por exemplo, a Páscoa. Se ela caísse numa terça-feira, era o sábado. Se ela caísse na quarta, quinta, sexta. E se ela caísse no sábado, era um grande sábado. Jesus morreu no sábado do 7º dia. Jesus morreu na sexta.
Mas interessante que o sábado seguinte ali, que Jesus estava na sepultura, era o sábado semanal e o sábado de Páscoa. Era 2 sábados juntos e a Bíblia diz que era um grande sábado. Uau! 2 sábados juntos. Tremendo, hein? Glória a Deus. Queridos, então aqui tem o sábado do 7º dia, que é o sábado da criação, e existe o sábado cerimonial. O que é o sábado cerimonial? É quando Paulo fala que ninguém julgueis por causa de sábados, no plural, ele está falando do sábado cerimonial. E a gente fica ali discutindo, achando que é o sábado do 7º dia. Mas Paulo está falando das cerimônias que apontavam para Cristo, não do sábado do 7º dia. Glória a Deus por isso. Deus te trouxe hoje para te tirar a sua dúvida. Então vamos ver o sábado agora cerimonial, que, enfim, que tinha todo um significado. Aqui no livro de Levítico, capítulo 23, a partir do verso 26, vai falar do dia da expiação. O que é dia da expiação? É o dia do perdão. Era um dia, olha, eles faziam sacrifícios de manhã e de tarde, o ano todo. Porém, no dia, a Bíblia disse que no dia 10 do 7º mês, eles tinham um dia que era separado. Toda a alma tinha que parar tudo. Todo ser humano tinha que parar tudo. E todo mundo tinha que confessar os pecados. Quem tivesse com os pecados confessados, ficava vivo. Quem não confessasse os pecados, morreria. É um tema tremendo para tratar em outro momento, que é longo. Porém, era o dia do perdão, e nesse dia, cada pessoa tinha que olhar para dentro de si e confessar seus pecados. Então, meu irmão, já imaginou se hoje fosse o dia do perdão? Você estaria preocupado com a Copa do Mundo ou você estaria pensando só no seu perdão ou ser queimado, fulminado? E lembre-se, o dia do perdão, desde 1844 começou. Já tem mais de 100 e poucos anos que Jesus passou do santo para o santíssimo. A qualquer momento ele vai descer para vir buscar a gente. Se prepara para encontrar com Jesus. Olha o que disse a Bíblia no verso 32. Lá no sábado semanal disse sábado do Senhor. Agora, vamos ver o vosso sábado. Verso 32 disse assim: sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Aqui fala vosso sábado, sábado cerimonial. Entende? Agora, o sábado semanal, esse não foi abolido. Esse aqui, na cruz, quando o véu se rasgou, ele deixou de ter significado, porque esse sábado aqui apontava para Cristo. Ah, louvado seja Deus. Nós, então, vamos caminhando para o fim da mensagem. E eu quero terminar lendo aqui um texto que muita gente não entende. Abra sua Bíblia. Marcos capítulo 2, verso 23. Veja só, aqui os discípulos de Jesus seguiam a Cristo, porque discípulo de Jesus segue a Cristo. Eles já tinham largado tudo e eles iam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Também as mulheres, a Bíblia diz que ia com Jesus. E eles estavam com fome e eles passaram por um campo. E eles colheram algumas espigas, tá bom? Talvez de trigo, não sei. E eles agora estavam comendo. E as pessoas dizem, está vendo? Olha aí, o sábado Jesus não guardava, mas vamos ver esse texto claramente. E aqui nós vamos caminhando para encerrar a mensagem. Chegou o nosso tempo. Disse assim, ó, Marcos 2, 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas. E os discípulos, ao passarem, comeram espigas. Olha só. Jesus estava passando pelos campos e eles pegaram as espigas e estavam comendo. Advertiram-nos os fariseus. Vê porque fazem... olha só que interessante, calma um pouquinho. Os fariseus não acreditavam em Jesus, queriam matar Jesus, mas até eles iam com Jesus, andando com Jesus. Eu fico olhando para hoje e eu vejo como nós estamos distantes do que Deus quer para nós. Porque a gente acha que ser discípulo é batizar, seguir a nossa vida, sabe? As pessoas largavam tudo para seguir a Cristo. Até os inimigos de Cristo iam seguindo, para ver se encontrava alguma coisa para incriminá-lo. Queridos, preste atenção, como é sério a situação. A Bíblia diz assim, ó, advertiram-no os fariseus. Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? O que não seria lícito segundo os fariseus? Colher espiga para comer. Mas e Jesus? O que ele diria? Verso 25. Mas ele lhes responderam. Jesus disse assim, nunca leste o que fez Davi
quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou, Jesus disse, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus é Senhor do sábado. Jesus é o Criador do sábado. Uau! Jesus é quem sabe a forma correta de guardar o sábado. Pergunta, quem sabe guardar o sábado corretamente? Os fariseus, que tinham 613 tradições em volta do sábado, ou Cristo, aquele que nunca pecou? Quem guarda o sábado corretamente? Será que é pecado colher espigas para comer? Vamos no Antigo Testamento. Vamos lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio 23, 25. Deuteronômio 23, 25, para ver se era proibido ou se era permitido. Uau! Deuteronômio 25, 23. Olha o que disse a palavra de Deus. Está escrito assim. 23, 25. A Bíblia diz, quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém, na seara não meterás a foice. Olha só, a Bíblia diz que se eu entrasse no campo do berilo, eu poderia fazer o quê? Quando entrar na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás, eu poderia colher para comer. Os discípulos estavam seguindo o quê? Orientação bíblica, eles não estavam pecando. Não é pecado comer no sábado. Não é pecado colher para comer. Agora, colher para trabalhar, sim. Seja em qualquer emprego, é pecado. É por isso que naquele primeiro episódio que a gente teve aqui, eu falei para uma irmã que trabalha na saúde, eu disse, se Jesus voltar e você estiver no emprego, você se não se arrepender, você fica e vai ser destruída, aniquilada e vai ter que ser queimada porque rejeitou a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus disse para Moisés, eu vou riscar do livro da vida aqueles que pecar contra mim. Quando você vai no Salmo, diz, guarda a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Coração é mente. Se você se colocar contra a palavra de Deus no sábado ou em qualquer outra área, você vai fazer o que Satanás fez. Satanás se colocou contra a palavra, Eva colocou-se contra a palavra. A Bíblia diz que Saul se colocou contra a palavra. E quem se coloca contra a palavra, se coloca contra Deus. Olha o que disse a Bíblia. Se desviares o pé de profanar o sábado. Como que eu profano o sábado? Isaías 58, 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado. Lembre que eu li lá em Neemias 13, que eles estavam profanando, comprando. Comprar no sábado. Só que aqui vai dizer o seguinte, o que também é profanar? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Calma aí. Interesse meu ou de Deus? Então é profanar, é pecado. A Bíblia diz, é uma promessa, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, cuidado, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Queridos, preste atenção. O sábado, ele é um dia separado. É um dia santo. Kadosh significa separado. Essas horas, a gente não faz o que a gente faz nos outros dias. A palavra de Deus deixa claro que o sábado, ele é um mandamento. É o quarto mandamento da lei de Deus, que com certeza é pecado como qualquer outro pecado, matar, roubar, adulterar. Hoje ninguém morre porque vê o jogo do Brasil no sábado. Hoje ninguém morre porque trabalha no sábado. Mas quando Cristo voltar, os transgressores do sábado, os adúlteros, os ladrões,
os adoradores de imagens, os que cobiçam, aqueles que não deixaram o Espírito Santo selar a lei de Deus no coração, aqueles que morreram sem se arrepender, transgredindo o sábado ou qualquer outro mandamento, esses serão destruídos eternamente. Lembre, Cristo carregou todos os meus pecados, todos os seus pecados. Há perdão para o seu pecado. Porém, se eu morrer em rebeldia, se eu morrer rejeitando a obra do Espírito Santo, de me convencer, porque o Espírito Santo me convence que o sábado, enfim, que todos os mandamentos dos 10 e de toda a Bíblia devem ser guardados, obedecidos. E eu só consigo obedecer da forma correta se eu fizer o quê? Deixar o Espírito Santo vir sobre mim, como está lá em Romanos 13, 8 ao 10. Disse que o cumprimento da lei é o amor. Que amor? O amor ágape. E quem me dá o amor ágape? Romanos 5,5 diz que é o Espírito Santo que derrama esse amor no meu coração após o batismo no Espírito Santo. Aquele batismo que os discípulos receberam. Que Deus abençoe você. Aceite o convite do Senhor para entregar sua vida a Jesus e para aceitar o Espírito Santo. Eu já aceitei Jesus. Agora eu preciso aceitar o batismo no Espírito, aquele que os discípulos receberam. Busque o Espírito, peça o Espírito, clame por Jesus, porque Ele disse que vai deixar se achar por aqueles que o buscam. Que Deus abençoe.